primeiro é importante a gente informar para nossos camaradas que Cuba desenvolveu uma grande expertise no trato dos furacões. Dificilmente você vê vítimas humanas desses furacões que atacam a ilha várias vezes ao ano. Cuba aprendeu a conviver com os furacões, inclusive faz desse limão uma limonada, porque quando esses furacões passam, Cuba aproveita para captar um volume muito grande de água doce que vem junto com esse fenômeno. E então Cuba foi, através dos últimos anos, transformando, né, a sua arquitetura, a sua engenharia para resistir a isso. E que pese a força do bloqueio, que dificulta para Cuba obter materiais, suprimentos e todo um material de ponta de engenharia que é usado nesse caso. Eu faço um paralelo que esses mesmos furacões assolam o sul dos Estados Unidos e nós vemos que é uma grande devastação, inclusive com várias vítimas fatais, coisas que não acontecem em Cuba. Então, veja, a defesa civil cubana, o governo cubano, ele se organizou para esse fenômeno natural. O que aconteceu de extraordinário nesse ano é que Cuba foi assolado por um furacão muito forte e por um terremoto. Esse fenômeno foi uma coisa sui generis. E vejam, o recrudescimento do bloqueio a Cuba, feito no primeiro momento por Trump e mantido por Joe Biden, tem causado muita dificuldade para o governo cubano e para a sociedade cubana. Isso se agravou muito por conta da pandemia. Vejamos que Cuba girou a boa parte da sua economia para o turismo. E com a pandemia e com o aumento da inflação mundial, Cuba sofreu, né, vem sofrendo uma série de problemas para manter a sua sociedade viva e ativa para reagir a esses fenômenos. A solidariedade que está sendo enviada do mundo todo prova que Cuba não está sozinha, que Cuba não está isolada e que o bloqueio é uma decisão unilateral de uma potência imperialista que não supera a derrota política e militar que sofreu de Cuba no âmbito da Guerra Fria. Então é absurdo que um país tão poderoso quanto os Estados Unidos insista num bloqueio desse, que tantos danos causa a uma ilha tão pequena, tão humilde, que não tem capacidade nenhuma de ameaçar os Estados Unidos. Esse é o primeiro. A ajuda brasileira, ela é muito importante, Nama, muito parabéns ao governo brasileiro, mas eu quero sim fazer uma observação. Ela poderia ser muito maior, dadas as relações Brasil e Cuba. E, ao contrário, que existe uma cadeia de desinformação, achando que o Brasil está sempre ajudando Cuba e não há uma mão inversa, não podemos esquecer que Cuba foi muito solidária aos exilados políticos da ditadura brasileira, que encontraram naquele país refúgio. Quando tivemos o acidente do Césio, em Goiás, Cuba atendeu boa parte dessas pessoas que foram contaminadas, inclusive crianças, sem pedir nada em troca ao Brasil. E quando do estabelecimento do convênio dos mais médicos, né, a grande quantidade de médicos que veio ao Brasil trabalhar, vieram para trabalhar em locais onde médicos brasileiros não queriam trabalhar. Prestem atenção nisso. Eles vieram profissionalmente, de maneira obviamente voluntária, mas eles foram para áreas onde os brasileiros não queriam ir. Recebiam por isso, mas não tornou a tarefa deles menor. Então a solidariedade do governo brasileiro é muito boa, parabéns, mas ela tem que ser escalada. Cuba é um país amigo, é um país irmão. O governo Lula, que ostenta sinais de uma luta anti-imperialista, é bom que seja solidário a um país que também tem essa proposta política de unidade, e há interesse do Brasil em estar mais ativo na CELAC. Cuba faz parte disso. Cuba será nosso parceiro nos BRICS, e eu acho que seria muito bacana que o Brasil desenvolvesse programas bilaterais que pudessem aproveitar as potencialidades de Cuba e que nós pudéssemos oferecer o que temos de
de importante também nas áreas que Cuba precisa. Eu sei que existe um espectro de uma dívida de Cuba com o BNDES, Cuba tem tratado de resolver isso, de voltar a pagar isso. Cuba atravessa um momento muito difícil e eu acho que é muito importante que o Brasil se aproxime, que o governo Lula se aproxime cada vez mais da ilha para ajudar e para ser ajudado também. Cuba não é uma tadinha que precisa ser carregada no colo. Cuba é um país que está de pé há muitos anos, enfrentando um bloqueio gigantesco e mantém ainda índices de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano, perdão, com escala de primeiro mundo, tem um programa de saúde, de habitação, de saneamento básico gigante. Então, eu acho que nós poderíamos também olhar onde Cuba tem expertise e trazer isso aqui para o Brasil, acho que seria muito importante. E parabéns ao governo brasileiro, mas fica aquela dica de que nós podemos ampliar nossa relação com Cuba, que vai ser bom para os dois lados.